Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia, a LBE. O podcast da LBE é um espaço para divulgação científica, para troca de conhecimento e para discussão sobre os temas mais importantes no cuidado das pessoas com epilepsia. Meu nome é Luiz Otávio Caboclo, eu sou neurologista do Hospital Albert Einstein, professor da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E nesse novo episódio do podcast da Liga, nós temos o prazer de receber hoje o professor Luiz Henrique Martins Castro. O professor Luiz Henrique Martins Castro, ele é neurologista com formação tanto na área de cognição quanto na área de epilepsia. É uma liderança, é uma referência nacional e internacional no estudo da epilepsia e com uma expertise muito grande quando a gente fala de cognição e epilepsia, um tema que tem muito a ver, como a gente vai ver nessa conversa. A cognição das pessoas com epilepsia pode ser afetada pela epilepsia e pelos tratamentos que a gente oferece aos pacientes. Então é um prazer receber o professor Luiz Henrique para falar sobre esse tema hoje aqui com a gente. Luiz, bem-vindo ao podcast da Liga Brasileira. Obrigado, Luiz Otávio. Obrigado pelo convite, a você, a LBE. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão complexo e que eu tenho tanto interesse. Muito bem, Luiz. Hoje a gente sabe que existe uma relação muito clara entre aspectos cognitivos ou dificuldades cognitivas e epilepsia nessas pessoas com epilepsia. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse pra gente como começou o seu interesse nessa área, como que um neurologista acabou fazendo essa conexão entre os aspectos cognitivos e a epilepsia. Bom você ter perguntado isso, Luiz Otávio. Quando eu terminei a residência, aliás, o que me motivou a seguir a neurologia na Faculdade de Medicina foi as atividades os sistemas cognitivos que me interessaram, memória, outros processamentos cerebrais de aspectos cognitivos. Eu fiquei fascinado já no segundo ano. E aí isso me levou para a neurologia. Dentro da neurologia, inicialmente, eu tinha muito interesse na área de cognição. E na época, o professor da faculdade, que depois virou professor titular, o professor Ricardo Nitrini, me incentivou muito a ler o livro do Marcel Mesulan, que é uma autoridade mundial nisso, era professor em Harvard. E ao final da residência, eu fui fazer um fellow, um postdoctoral fellow no serviço dele em Boston. E isso foi o começo da história. Eu era para voltar para o Brasil, acabei ficando nos Estados Unidos mais 6 anos. E na hora de voltar, eu também tinha feito uma especialização em epilepsia. E, na verdade, assim, quando eu ia voltar, eu pensei como que seria mais fácil eu me inserir aqui de volta. E a epilepsia, na época, estava muito crescimento com a cirurgia. E eu imaginei que também eu poderia integrar esse background aí de cognição e epilepsia, como a gente vai ver aqui na conversa, e principalmente no que tangia ali naquela época a cirurgia de epilepsia. E aí o resto é isso. O resto é história. O resto é história. O professor Luiz Henrique é conhecido naturalmente por ser o chefe do grupo de epilepsia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas acabou tendo uma trajetória um pouco diferente no sentido que você acabou vindo primeiro da cognição e depois para a epilepsia, certo, Luiz? Pois é. E ainda tive uma passagem pelo AVC no meio do caminho, então ficou... Mas sempre com esse viés cognitivo. Muito, muito bom. Então, para começar, Luiz, quão frequentes são os problemas, as disfunções cognitivas nas pessoas com epilepsia? Nós temos dados sobre a incidência desses problemas nessa população? Olha, se tem, eu desconheço, mas eu diria que eles são quase universais. E eles dizem respeito tanto à doença que causa a epilepsia, quanto aos tratamentos que nós utilizamos para tratar a epilepsia e a consequência de crises e às vezes da atividade epileptiforme interictal. Então, assim, acho que é importante para o médico, para o neurologista, o neuropediatra que trata o paciente com epilepsia, ter em mente que aspectos cognitivos são parte da doença que você está tratando e eles são influenciados para o bem e para o mal pelo seu tratamento. Assim, eu acho que no passado havia aquela impressão universal de que quem trata pessoas com epilepsia, a preocupação maior e talvez a única preocupação era o controle de crises. Nós sabemos que às vezes esse controle de crise não é possível, ou às vezes ele só vem às custas de efeitos adversos que são às vezes tão ruins quanto as crises. Hoje nós entendemos que outros aspectos permeiam aí o cuidado das pessoas com epilepsia.
E é claro, tem a doença, a epilepsia, mas tem o efeito do tratamento também. Começando falando da própria epilepsia, quais são os tipos de epilepsia, Luiz, que estão mais associados a déficits cognitivos, a disfunções cognitivas nesses pacientes? Eu diria que talvez o mais comum são as deficiências mentais relacionadas a encefalopatias crônicas não progressivas, de diversas etiologias. Então, o neuropediatra já lida com muitas crianças que vão ter um impacto no desenvolvimento, não pela epilepsia, mas por uma doença que está levando à epilepsia. A mesma questão, se a gente for expandir, é para o autismo. O autismo tem um aumento maior de epilepsia. Então, eu diria que, nesses casos, a epilepsia e a doença de base são complementares. Então, e depois uma influencia a outra. Então, é importante, por exemplo, se reconhecer se existe uma doença de base, um X frágil, alguma outra condição que leve ao autismo, alguma outra condição genética, que cada vez mais a gente está começando a entender nas encefalopatias crônicas não progressivas. Esse seria o mais comum. Em seguida, a gente tem as epilepsias lesionais. E eu diria que o paradigma é a epilepsia de lobo temporal com esclerose mesial temporal. Mas outras epilepsias de natureza estrutural podem afetar o funcionamento cerebral, especialmente quando essa doença acomete o cérebro numa fase precoce do desenvolvimento, como a esclerose de hipocampo. E nas epilepsias generalizadas idiopáticas, de causa provavelmente genética, a gente vê também que existem aspectos cognitivos. Então, se a gente pensar todos os tipos de epilepsia, essa questão cognitiva vai permear todo o espectro das doenças. E é importante que a gente saiba discernir o que é da doença que está causando epilepsia, o que é da lesão que está causando epilepsia e o que é da própria epilepsia. E aí, você mencionou, né, Luiz Otávio, que é uma coisa que eu gosto de fazer com meus pacientes. Quando um paciente chega para a gente, eu falo, olha, e os pacientes com epilepsia, eles vêm para você com muito receio do tratamento, porque eles sabem que o tratamento deixa eles dopados. Ou porque viu alguém, ou porque tem uma questão já quase histórica com isso. Então, eu gosto de enfatizar para ele, eu estou aqui não só para controlar a sua vida, mas para melhorar a sua qualidade de vida. E melhorar a qualidade de vida significa não intoxicá-los, se possível, ter o controle de crises completo, que é desejável e quase sempre necessário, mas não impactar negativamente na qualidade de vida e, pelo contrário, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Sem dúvida. Ou seja, oferecer mais do que o mero controle das crises. Com certeza. Você comentou que em alguns casos, evidentemente, as encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, frequentemente essas crianças e adolescentes têm problemas cognitivos que podem ser muito graves. Mas em alguns casos, por exemplo, nas epilepsias generalizadas, no passado havia a impressão que epilepsias generalizadas, como a epilepsia mioclônica juvenil, eram muito benignas em termos, por exemplo, de cognição. Isso mudou esse conceito? Como que a gente vê isso hoje, com essas epilepsias com menos crises e com menos impacto pelas crises? Tem vários aspectos que estão relacionados à cognição. Então, você pode ter crises subclínicas ou ter um eletro muito alterado. Por exemplo, na epilepsia de ausência, tanto da infância quanto da adolescência, na epilepsia mioclônica juvenil. Então, se você ainda tiver uma doença mal controlada, e às vezes as crises, principalmente as crises mioclônicas e as crises de ausência, podem ser subestimadas, se elas não estão adequadamente tratadas, isso pode ter um impacto na cognição. Todo mundo conhece isso. Aliás, uma das manifestações da epilepsia de ausência da infância é a queda do rendimento escolar. Então, é importante conhecer isso. Mas a gente sabe que as epilepsias generalizadas primárias podem ter impacto sobre alguns aspectos da cognição, principalmente em funcionamento executivo. Então, já foram descritos desde a descrição de antes, na década de, se não me engano, 50, no pós-guerra na Alemanha, que os pacientes com epilepsia generalizada primária tinham algumas características cognitivas e comportamentais que eu espero não devam ser usadas como uma forma de preconceito, mas de entendimento de como esses pacientes têm algumas dificuldades, principalmente em flexibilidade mental, e isso também impacta no comportamento. E um dos meus alunos lá na USP, ele fez um estudo em que ele estudou as epilepsias generalizadas primárias
através de uma técnica de imagem por tensor de difusão, que vê a integridade de tratos de substância branca. Ele analisou pacientes com epilepsia generalizada primária de fácil controle e aqueles em que havia maior dificuldade de controle. E a gente viu que existem, nos dois grupos, lesões, microlesões não visíveis à ressonância em trato de substância branca, mas que eles eram mais pronunciados nos casos de mais difícil controle. Então, essa ocorrência de crises, ela leva a alterações microestruturais que acabam acometendo algumas funções cognitivas. E eu acredito que o tratamento adequado, bem feito e precoce, provavelmente deva minimizar essas consequências. Luiz, você tocou num ponto muito importante, que é isso, as crises e a piora cognitiva. Uma pergunta que todos nós que atendemos pessoas com epilepsia no consultório, nós vamos ouvir a pergunta é: doutor, essas crises, eu vou ter problemas de memória no futuro? Isso vai ser ruim para minha inteligência, para minha atenção? Ou seja, a minha epilepsia aumenta o meu risco de ter problemas, se eu tratando ou não tratando? O que eu posso esperar no futuro em termos de função cognitiva? Essa é uma pergunta que muitos pacientes fazem, Muitos né? fazem. O jeito que eles fazem é assim: doutor, é verdade que cada crise mata não sei quantos milhões de neurônios? E eu tento desmistificar um pouco isso, embora exista um pouquinho de verdade nessa afirmação, mas não é tão dramática quanto as crises matam neurônios, né? O que eu digo para eles é assim: a gente deve evitar crises, principalmente crises fortes. Não é verdade que crises matam neurônios, mas as crises podem ter um impacto a longo prazo, que você vai ter algumas dificuldades cognitivas mais leves. Aí eu uso uma expressão que é tecnicamente errada para neurologista, e os pacientes às vezes perguntam desse jeito: eu vou desenvolver Alzheimer se eu tiver epilepsia? E acho que o que eles querem dizer, eles não querem... Assim, a nossa tendência à resposta seria falar: não, a doença de Alzheimer é outra doença. Sim. Mas o que eles estão perguntando para a gente é: eu vou desenvolver um declínio cognitivo e um quadro demencial a partir das minhas crises? E isso, assim, a gente sabe que isso não acontece. Mesmo o caso de epilepsia grave, em que existe um comprometimento cognitivo, ninguém chega ao nível de uma demência moderada ou avançada da doença de Alzheimer, exceto nos casos em que a doença que causa a epilepsia é de natureza progressiva. Então, assim, a epilepsia sozinha não vai levar a um quadro demencial, mas ela vai lembrar, e aí utilizando de novo uma terminologia da neurologia da cognição, ela leva a um comprometimento cognitivo leve, que em geral é estável ou discretamente progressivo. Existem alguns estudos que mostram, estudos em cortes transversais, então não são estudos ideais, que mostram que quanto mais anos você tem de epilepsia mal controlada, há um certo declínio, há uma certa diminuição do QI. Mas é pouco, não é um quadro demencial que vai levar alguém a usar fralda, ser alimentado com sonda. E eu acho que isso é um dos medos que os pacientes têm. E eu também não gosto de usar isso para assustá-los, para eles usarem o remédio, para usar a adesão. Depois eu posso dizer qual que é uma tática que eu uso para melhorar a adesão. Mas eu falo que é muito importante para nós o melhor controle possível das crises, se possível o controle completo com o mínimo de efeitos colaterais. Sem dúvida. Luiz, você e o seu grupo no HC têm uma extensa produção científica estudando a relação entre a epilepsia mais comum em adultos, que é a epilepsia do lobo temporal, e os déficits cognitivos são encontrados nesses pacientes. Nós sabemos a causa mais comum da epilepsia do lobo temporal é a esclerose hipocampal, a esclerose mesial temporal, em que existe uma atrofia em estruturas que estão intimamente relacionadas à memória. E, não por coincidência, são estruturas que são muito afetadas, por exemplo, na doença de Alzheimer. Então, o que você poderia dizer para um paciente com epilepsia do lobo temporal, com esclerose mesial temporal, que começa a ter alguma dificuldade de memória? Qual que é o prognóstico da memória, das funções cognitivas nesse paciente a longo prazo, sem falar de cirurgia por enquanto, que depois a gente vai voltar na questão da cirurgia? Eu gosto muito do exemplo da epilepsia associada à esclerose de hipocampo, porque nesse caso a doença acomete uma estrutura fundamental para funções cognitivas e numa fase muito precoce do desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que você pode ter um impacto em funções cognitivas, você tem uma agressão ao cérebro jovem que ainda tem capacidade de reorganização de funções.
A característica clínica do comprometimento cognitivo leve associado à epilepsia do lobo temporal, ele é um pouco diferente se a lesão é no hemisfério dominante de linguagem e no não dominante, e se quanto mais precoce aconteceu essa agressão que levou à esclerose do hipocampo. De maneira geral, lógico, a função afeta, a lesão, afeta funções de memória. Então, quase sempre, quando você mensura essas, através de um teste bem detalhado, com uma avaliação neuropsicológica, você percebe que esses indivíduos têm uma certa disfunção de memória, especialmente memória verbal, quando é o hemisfério dominante, e de uma forma não tão pronunciada de memória não verbal no hemisfério não dominante. A questão é que o que eu acabei de falar é uma interpretação muito simplista. Quanto mais cedo a lesão acontece, mais isso se reorganiza, e até 75% dos pacientes não tem esse padrão que eu acabei de descrever. Além disso, o hipocampo, principalmente o hipocampo dominante, ele é muito importante na aquisição de linguagem. Então, quando você lesiona o hipocampo numa fase que o indivíduo está adquirindo linguagem, e a gente adquire linguagem até a adolescência, isso vai levar a um impacto em memória semântica, e aquisição de conhecimentos através de linguagem. E alguns dos nossos estudos mostraram uma coisa muito interessante, que quanto mais precoce isso acontece, a lesão acontece, mais existe reorganização e menor o impacto na linguagem, ao contrário do que a gente poderia pensar. Então é mais grave você ter uma epilepsia de lobo temporal que começou aos 7 anos, ou 10, ou 15, do que mais cedo. Então, assim, a doença acomete memória, acomete linguagem, mas também o cérebro é capaz... Esse acometimento é mais grave se a lesão é no hemisfério dominante, mas se a lesão inicial, e aí eu estou falando do insulto precipitante inicial, foi muito precoce e a epilepsia se manifestou mais precocemente, às vezes dá tempo do cérebro se reorganizar e transferir a linguagem para o outro lado, transferir a memória verbal para o outro lado, e às vezes esse impacto é um pouco menor. Além disso, como eu tinha mencionado para as epilepsias generalizadas primárias, e isso independe da lesão no hipocampo, existe o acometimento de uma extensa rede de tratos de substância branca com dano microestrutural. Então, eu diria que o complexo sintomático do comprometimento cognitivo leve nos pacientes com epilepsia do lobo temporal, ele envolve memória, verbal e não verbal, linguagem e disfunção executiva. E isso também tem um impacto em aspectos não só cognitivos, mas comportamentais desses pacientes. E esse acometimento provavelmente é mais acentuado, provavelmente não, certamente é mais acentuado em lesões do hemisfério esquerdo, embora exista uma certa plasticidade cerebral que possa reorganizar essas linguagens. Quase todo paciente com epilepsia do lobo temporal com esclerose de hipocampo tem alguma manifestação cognitiva. Às vezes é evidente clinicamente, às vezes até na testagem do consultório você percebe, e às vezes fica mais evidente e mais detalhado numa avaliação neuropsicológica detalhada. Acho que você tinha feito uma pergunta que eu acabei não respondendo. Não, a qual é o prognóstico a longo prazo? Porque nós temos evidências de que essa atrofia hipocampal nos pacientes com epilepsia do lobo temporal, a longo prazo, ou pelo menos a muito longo prazo, a atrofia pode ser progressiva, no sentido que existe uma redução no volume do hipocampo. Evidentemente, não é algo que nós vemos de um ano para o outro, mas a longo prazo nós podemos observar isso. E você comentou, uma epilepsia do lobo temporal começa numa idade muito inicial, o cérebro se organiza, é verdade. Por outro lado, o paciente vai ficar mais tempo exposto a crises. Então isso também é o contraponto. O paciente, quando inicia o tratamento, ou eventualmente se ele chega ao tratamento cirúrgico, ele terá tido mais tempo de epilepsia, mais crises. Mas a minha pergunta é, existe um correlato entre essa progressão, vamos dizer, da atrofia e uma progressão do déficit cognitivo observado nesses pacientes, principalmente no que diz respeito à memória? Olha, eu acho que existem diversos aspectos. Se você pensar naquele hipocampo lesionado, você tem que ver o quanto ele tem de função residual. Então, e o quanto tem a ser perdido. Mas um outro aspecto que a gente também tem estudado, e que é muito interessante, é o impacto da atividade elétrica no hipocampo bom. Uhum. Então, a gente sabe que mais ou menos 20% dos pacientes com epilepsia do lobo temporal, eles têm atividade elétrica bilateral. Então, não é só aquele hipocampo ruim,
aquele hipocampo ruim tá gerando crises, mas o outro hipocampo também não está normal. E uma pergunta que a gente sempre fez, ele não está normal porque o homólogo dele está atrapalhando ele através de conexões e mandando atividade elétrica normal para ele? Ou ele também ele é lesado e ele também está gerando crise de forma independente? A gente também teve alguns dos nossos alunos estudaram esses aspectos. Eu diria que a atividade propagada é muito importante. Não na maioria desses pacientes, o que a gente vê é o impacto da atividade propagada. E na verdade, às vezes, remover o hipocampo ruim, você liberta o outro hipocampo da má influência. E às vezes ele até melhora. Então, é muito difícil responder a essa questão de qual que é o prognóstico a longo prazo, porque ele depende um pouco de quanto tem de lesão residual nesse hipocampo, o quanto esse hipocampo ruim está atrapalhando o hipocampo bom. Então, eu acho assim, se você não fizer nada e ficar assistindo passivamente esse paciente ter crise, ele vai acabar piorando. Ele não vai ter um quadro de declínio cognitivo horrível, mas a memória vai ficar ruim. E é interessante que a queixa do paciente ela é muito intensa. E eu acho que a queixa que o paciente traz ao consultório reflete um pouco das disfunções executivas, que ele se atrapalha um pouco e ele atribui isso à memória, quanto ao problema de memória, quanto ao problema de linguagem, que às vezes eles não conseguem encontrar uma palavra. Então, assim, a queixa é muito global e ela abarca esses 3 sistemas cognitivos. Mas, certamente, uma vez instalada a doença, aí seja, se for muito precoce ou um pouco mais tardio, quanto mais tempo ele ficar com crise descontrolada, é ruim, não só para o aspecto cognitivo, mas também para os aspectos psiquiátricos. Então, o controle, quanto antes e melhor for feito, é melhor. E de preferência com drogas que não atrapalham a cognição. E chegamos nesse ponto que é super importante. Certamente, se existe um consenso nessa área, é de que o melhor que nós temos a fazer é controlar bem as crises desses pacientes, independente do tipo de epilepsia. E para isso, na maioria dos casos, nós vamos tratar com fármacos anticrise, só com fármacos anticrise. Depois a gente vai falar da questão da cirurgia de epilepsia. Tendo em vista todas essas questões dos aspectos cognitivos na epilepsia, é algo que certamente o médico tratando esse paciente deve ter em mente quando vai escolher um fármaco anticrise. Qual que é a sua impressão sobre isso? Como deve ser esse processo? E quais são aqueles pacientes em que a preocupação deve ser ainda maior? Eu acho, primeira coisa, a gente tem que conhecer muito bem o arsenal que está à nossa disposição. Em algumas situações, se a gente está lidando com o sistema público, esse arsenal é um pouquinho mais reduzido, a gente não contém todas as opções. Então, a primeira coisa é conhecer bem o arsenal. Algumas medicações que a gente usa anticrise, elas têm sabidamente um efeito cognitivo maior. Por exemplo? Por exemplo, fenobarbital, por exemplo, em alguns casos, o valproato, por exemplo, o topiramato. Sobre o aspecto cognitivo, que me vem à mente são esses, e o levetiracetam, alguns aspectos comportamentais. Então, os psiquiatras gostam de dividir as drogas com aspectos psiquiátricos positivos e negativos, né? As medicações que têm menor potencial de efeito colateral cognitivo seriam a carbamazepina, a oxcarbazepina, a lamotrigina, lacosamida, de maneira geral, bloqueadores de canal de sódio. Agora, toda droga tem um potencial e todo paciente é diferente. Eu costumo fazer uma brincadeira com o paciente que eu falo assim, olha, remédio é que nem namorado novo, namorada nova. É bom até a gente conhecer intimamente. Aí acaba a lua de mel? E aí você tem que ir assim, o que é bom para um não é bom para outro. E o que é bom no começo, às vezes pode começar ruim e ficar bom, e às vezes pode começar bom e ficar ruim. Então, a gente tem que ir conhecendo como você interage com o remédio. Então, assim, não existe uma lista perfeita de qual remédio é ruim e qual remédio é bom. A gente sabe assim, né? A gente, que nem usando a analogia do namorado, tem umas pessoas que a gente sabe que é um traste desde o começo, mas de repente ela funciona para você. Então, o importante é evitar os relacionamentos tóxicos, literalmente, nesse caso, né? Exatamente. Mas, então, eu acho que você tem que ter a visão bem clara do medicamento que teria maior chance de controlar o tipo ou tipos de crise que o paciente apresenta, entender os aspectos cognitivos e
tentar usar a droga com o menor potencial cognitivo que esteja disponível para você. Se o paciente pode comprar, daí você tem um arsenal um pouco maior. Um exemplo claro é paciente que tem dificuldade de encontrar palavras. Eu evitaria topiramato, Sim. que vai acentuar isso. Um paciente muito desatento, com alterações comportamentais, usar fenobarbital talvez não seja a melhor ideia. Mas independente da droga que você escolher, você tem que monitorar o comportamento. Eu lembro muito bem quando eu estava nos Estados Unidos fazendo minha formação em epilepsia, tinha um paciente meu que eu considerava ele com uma deficiência mental leve. E quando ele internou para o vídeo EEG e a gente tirou o topiramato, ele virou uma pessoa sem deficiência mental. Então a gente tem que tomar cuidado para não atribuir ao paciente o que é do remédio, né? E por isso é muito importante a gente ir monitorando à medida que a gente vai introduzindo. Se você me perguntar se eu tenho algum favorito, não. Mas é porque, por exemplo, eu citei aqui a carbamazepina e a oxcarbazepina. A oxcarbazepina em idosos dá muita hiponatremia, que pode ter impacto cognitivo. Então, quase todas as drogas são complexas de usar, todas têm potenciais negativos sobre a cognição, mesmo as que a gente considera mais benignas. E é muito importante também, e alguma desses efeitos são dose dependentes. Então, esse ajuste fino de droga, que eu acho a graça de tratar a epilepsia e tratar bem tratado, e especialmente quando você precisa associar drogas, que aí envolve um conhecimento de interações farmacológicas, interações de efeitos colaterais. É um grande desafio. Sem dúvida. E outra questão prática que aparece no consultório, é importante para quem está nos ouvindo, que certamente já passou por essa experiência. Um paciente, por exemplo, com uma epilepsia do lobo temporal, que começa a tomar carbamazepina, oxcarbazepina, e na consulta você fala, como você vai? As crises estão ótimas, mas minha memória está péssima. É o remédio? É a pergunta que a gente vai ouvir. É o remédio que está causando isso? É interessante, né? Porque, pelo menos na minha experiência da clínica privada, é muito assim. A primeira coisa que o paciente pensa quando acontecendo alguma coisa com ele é que o culpado é o remédio. Sim. Se ele tem apendicite aguda, será que foi o remédio? Sim. E às vezes é difícil a gente saber. O que eu digo para eles? É a mesma história. A gente escolheu o remédio com menor potencial cognitivo. Ele está numa dose boa. Normalmente, a sua doença pode também causar isso. Mas normalmente, às vezes a gente precisa também fazer alguns exames de sangue para ver se não tem comorbidade, se o paciente não está intoxicado, se ele não está, por exemplo, como é o caso da carbamazepina, com hiponatremia, uma hiponatremia significativa que pode comprometer. E aí eu discuto com o paciente se a gente vai tentar outro remédio ou o que é da doença. Em geral, eles percebem que a questão de memória, ela é um pano de fundo da doença, né? E não é exatamente do remédio. E é curioso que pacientes intoxicados por algum remédio, muitos deles tendem até a queixar menos. Quem queixa mais são os familiares. Não sei se você tem essa experiência. Sim. Também. Em geral, é o familiar que convive, a esposa, um filho ou os pais que vem trazer essas queixas. O paciente acaba percebendo menos, né? Às vezes, sim, ele fala, me sinto um pouco sonolento. Olha, é bem difícil isso, né? É a arte do dia a dia de você tentar acertar. Não dá para você ficar tirando o remédio a cada queixa do paciente, porque o nosso arsenal terapêutico também não é infinito. Não é infinito. E a gente sabe que se a gente for tirar toda vez que houver uma queixa, a gente esgota rapidamente esse arsenal. Nós estamos falando do tratamento com fármacos anticrise, e é importante lembrar, cerca de 2/3 dos pacientes têm suas crises controladas com os fármacos anticrise. Claro que isso vai depender do tipo de epilepsia, da síndrome epilética. Mas existe 1/3 de pacientes que vão ter uma epilepsia refratária, uma epilepsia com crises resistentes ao tratamento clínico com fármacos anticrise. E uma parte desses pacientes é candidato ao tratamento cirúrgico. E quando a gente começa a falar de tratamento cirúrgico, uma das principais questões que vem à mente é a questão do déficit cognitivo que pode estar associado ao tratamento cirúrgico. E aí, falando de novo da epilepsia mais comum em adultos e aquela que mais frequentemente é sujeita ao tratamento cirúrgico, é a epilepsia do lobo temporal. Qual o tamanho desse problema quando nós falamos do tratamento cirúrgico na epilepsia do lobo temporal, Luiz? Dentre os pacientes com epilepsia refratária, os principais candidatos cirúrgicos são aqueles que têm uma lesão no cérebro. Sim. E esses pacientes são o que tem o melhor perfil para tratamento cirúrgico, porque em geral você consegue remover o foco epilético ou controlar a epilepsia com o tratamento cirúrgico.
E aí o que eu digo para os pacientes é assim, olha, a gente vai ter que avaliar para ver se essa lesão que a gente está vendo é realmente a causa da sua epilepsia, quase sempre é, 99% das vezes, não sei se 99%, mas mais de 90% das vezes a lesão que você está vendo é a responsável. A outra questão é, será que a gente consegue tirar essa lesão impunemente? E será que, ou com mínimo de efeitos, porque não é admissível resolver um problema e te entregar outro. Então, a primeira coisa que eu falo é que a gente é muito cuidadoso com isso. Segundo, eu explico para os pacientes que o cérebro tem muita redundância. Porque a ideia dos pacientes é que o cérebro é um tecido muito nobre, que qualquer coisinha que você tirar vai ter um impacto cognitivo. Aí eu uso o exemplo dos rins, dos pulmões, que você pode tirar às vezes um órgão inteiro, e em alguns casos, né, num cérebro lesado, a gente pode tirar um hemisfério inteiro sem grandes consequências. Então, a primeira coisa que eu tento desmistificar é essa coisa, que qualquer neurocirurgia para tratar a epilepsia, retirando um pedacinho de cérebro, vai causar um problema. Em relação à epilepsia do lobo temporal, eu acho que o problema começa histórico, porque a gente começou a aprender isso com HM. Explica pra gente a história do HM. O caso do HM era um paciente com epilepsia que recebeu tratamento cirúrgico na década de 50. Eu acho que ele era de Connecticut, ele foi tratado em Montreal. E na época, uma neuropsicóloga... Ele foi tratado em Connecticut, ele foi tratado em Hartford. É verdade, você tem razão. Isso. Foi operado em Hartford, em Connecticut. Isso, exato. O neurocirurgião retirou um lado, retirou as estruturas temporais mesiais, muito elegante. A gente tem a ressonância dele, é uma ressecção muito elegante. Ele ressecou as estruturas de uma forma muito elegante, mas as crises persistiram e eles foram lá e tiraram do outro lado. E aí, realmente... Eles eram muito otimistas. Ressecção temporal bilateral. Bilateral, muito elegante. Ele retirou as estruturas temporais mesiais, amígdala e hipocampais dos dois lados, e ele ficou com um grave problema de memória enterógrada, de aquisição de novas informações. E aí que a gente aprendeu sobre toda a função do hipocampo. Então, a partir daí, a cirurgia de epilepsia para o lobo temporal ficou associada de forma indelével a essa terrível iatrogenia. E o horror de todo médico que trata epilepsia, que indica uma cirurgia, é criar um novo HM. Então, ele é um espectro que ronda sobre nós. O que não é verdade, né? Se a gente for pensar, naquela época a gente não sabia quase nada sobre a função do hipocampo. Não tinha ressonância. Não tinha ressonância, os dados eram todos eletrofisiológicos. Então, eu diria que realmente a ressonância foi um ponto de inflexão nessa curva, em que agora a gente sabe exatamente o que está acontecendo e a gente sabe como que está o hipocampo do outro lado e a gente tem como avaliar a função do outro lado. E a gente sabe que tirar o hipocampo de um lado, em geral, não tem problema. O que eu não estou falando para a gente fazer isso de forma impunemente ou maluca, mas a gente, utilizando os recursos para avaliar a cognição, reserva cognitiva e com imagem principalmente, a gente, assim, na minha carreira, eu faço epilepsia há mais ou menos 30 anos. Eu nunca vi um paciente que teve um declínio cognitivo acentuado ou que lembrou minimamente o HM. Obviamente, quase todo paciente que você retira as estruturas temporais mesiais para tratar a epilepsia, eles, especialmente à esquerda, eles têm um leve declínio mensurável pela avaliação neuropsicológica. Mas é interessante que mesmo esses pacientes falam para você, eu estou me sentindo melhor. Por quê? Porque ele parou de ter crises, porque você conseguiu diminuir o remédio. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma pequena perda cognitiva, ele tem melhora em outras coisas e no cômputo global ele se sente melhor. Eu nunca vi um paciente com epilepsia do lobo temporal tratado que ficou sem crises, com queixa cognitiva importante. Aliás, a qualidade de vida melhora muito. Eu tenho certeza que isso, com muito empate ou totalmente empate, pelo fato de que os pacientes que você viu, avaliou, seja no HC, seja no ambiente de medicina privada, você avaliou de uma forma tão extensa que, se durante a avaliação apareceu alguma sinalização de que a cirurgia traria um risco muito grande para a memória, você acabou não indicando a cirurgia. E com isso você evita as complicações
neuropsicológicas de uma cirurgia do lobo temporal. E isso serve de alerta para a gente saber que indicar uma cirurgia de epilepsia é uma grande responsabilidade. Lógico que o paciente precisa ser extensamente estudado por um centro que sabe fazer isso, para evitar esse tipo de complicação que é terrível. O segundo ponto, você comentou, nunca vi um paciente que ficou sem crises e que tem um problema grave de memória. Mas nós sabemos que em mais ou menos 1/3 dos casos operados, as crises elas podem diminuir, mas elas não cessam. Existe uma correlação entre um não controle das crises no pós-operatório e uma piora cognitiva? Como esses pacientes se comportam? Diferente daqueles que ficam sem crises? O que é descrito na literatura que eu chamo de double losers, os perdedores duas vezes, porque o paciente que é curado, né, ou que tem as crises controladas com a cirurgia de epilepsia, né? A cirurgia não cura a crise, ela não cura a epilepsia, ela trata a epilepsia de difícil controle e uma epilepsia de fácil controle com pouco remédio, em 70% dos casos, né? E os outros que permanecem com crise? A grande maioria deles tem uma melhora significativa na frequência de crises. Sim. Mas eles não vão ter o benefício da redução do remédio, porque eles continuam tendo uma epilepsia de difícil controle. Então, eu acho que esses pacientes que são chamados os duplo perdedores, porque eles continuam com crise e perderam um pouquinho da reserva cognitiva, eles vão ter aquela história natural que eles continuariam tendo, mas não é uma coisa tão diferente que os diferencia assim, a ponto de a gente não indicar. A gente sabe que quando a gente indicar, vai ter uma pequena porcentagem dos pacientes que não vai ficar livre de crise, e aí a gente tem que minimizar. Só queria fazer um comentário sobre a questão que você levantou antes. Assim, a gente, com o tempo, foi vendo que muitos dos temores que a gente tinha de indicar a cirurgia de epilepsia, lá atrás, foram caindo por terra. Eu faria até um paralelo com a trombólise endovenosa. A trombólise, quem é antigo como eu, lembra que na década de 80 ela matava os pacientes. Na década de 90, com um estudo muito restritivo, assim, só pode entrar paciente até 3 horas, sem estar hipertenso, sem vários critérios de inclusão e exclusão, conseguimos provar que beneficia. E ao longo dos anos, a gente está aumentando a janela, as indicações. E reduzindo as contraindicações. Então, assim, é muito difícil eu contraindicar a cirurgia de epilepsia para pacientes com esclerose de hipocampo. Eu lembro que, na minha formação, alguns dos especialistas que me ensinaram aqui, principalmente no Brasil, mais do que lá fora acho que eles eram um pouco mais ousados. Aqui as pessoas tinham um medo quase patológico do HM. E, em parte, eu atribuo isso ao desconhecimento. E a gente sabe que hoje, dá para operar a epilepsia do lobo temporal esquerdo, que era um mito. A gente achava que não. Eu ouvi isso aqui. Dá para operar pacientes com atividade elétrica bilateral. Dá para operar pacientes que têm atividade elétrica bitemporal. Dá, mas aí tem que ter muito cuidado, em casos selecionados, para operar pacientes com esclerose de hipocampo bilateral. Desde que você tenha evidência de que a reserva do outro lado é suficiente. Isso, e que as crises estão vindo quase totalmente ou muito predominantemente de um lado. Eu estou falando aqui, mas não é que virou uma feira livre. Mas você tem que ter o discernimento e o teu temor e o teu conhecimento. O teu temor não deve atrapalhar e o teu conhecimento deve te empoderar para você conseguir indicar, vamos dizer, de uma forma mais ousada, e também não deixar de indicar a cirurgia por um temor exagerado. É um erro. Você está condenando aquele paciente a ter crise pro resto da vida e a um declínio cognitivo. Então, tem essa questão também. Luiz, ficou muito claro a importância das disfunções cognitivas, seja pela própria epilepsia, pelo tratamento com fármacos anticrise ou pela cirurgia. Eu estou conversando com alguém aqui que tem uma formação sólida em cognição, o que não é o mais frequente dentre os epileptologistas e, claro, obviamente não entre os neurologistas gerais. De que forma aquele epileptologista sem formação em cognição, ou o neurologista geral que está nos assistindo, o neuropediatra geral, como esses profissionais podem ser capacitados no sentido de reconhecer e ajudar a melhorar essas dificuldades cognitivas dos pacientes com epilepsia? Olha, eu estava pensando aqui, quando você me perguntava, assim, eu acho que eu sei menos sobre cognição na área de neuropediatria do que um neuropediatra em geral.
E eu sei menos sobre essas doenças que eles veem tão comumente, que, aliás, é uma das áreas mais difíceis em neurologia, para um neurologista adulto, conhecer as doenças neuropediátricas que afetam a cognição e causam epilepsia, é da especialidade deles, né? Então, eu acho que conhecendo bem a doença, conhecendo bem os fármacos, titulando bem os fármacos, você consegue melhorar e titulando o comportamento. Eu acho que muitos dos neuropediatras são excelentes nessa parte de monitorização do desenvolvimento, da aquisição de aprendizado, muito melhor que eu. E já nos adultos, eu acho que a epilepsia do lobo temporal, ela sofreu de vários mitos. E eu vejo que mesmo alguns serviços universitários, às vezes eles são ainda impregnados pelo mito. Então, a gente tem que ir aprendendo aos poucos, tentar conhecer e desmistificar. E, principalmente, isso eu acho que é uma coisa muito importante em medicina, saber os seus limites. Quando você sabe os seus limites, então, assim, não vou indicar e também não vou contraindicar. Eu acho que nenhum médico sabe tudo, nenhum especialista, mesmo da sua sub-área, sabe tudo. A gente tem que discutir e a gente tem que aprender um com o outro. Assim, eu acho que é muito interessante nos casos, a gente tem, como vocês devem ter, em vários serviços, discussões de serviço, em que as pessoas aprendem umas com as outras, né? E é interessante porque muitas das pessoas que fizeram a formação em neuropsicologia, elas são impregnadas com algumas ideias muito antigas. Então, a gente precisa de sistemas de atualização. Aliás, você me deu uma boa dica. Nós temos no HC o curso de formação em neuropsicologia e a professora que é coordenadora desse curso, eu vou dar essa dica, porque realmente a gente tem que ensinar os neuropsicólogos a quebrarem certos mitos que vêm lá atrás do trauma do HM, né? Do trauma, sem dúvida. E falando em dica, para a gente encerrar, uma dica para quem está assistindo a gente, e principalmente para os jovens que estão começando na carreira de neurologia, especificamente de epilepsia, uma dica com relação à abordagem dessas questões cognitivas nas pessoas com epilepsia. No consultório? No consultório. Eu acho que acho que a dica principal é você deixar bem claro para o paciente que você não é um trator para parar a crise a qualquer custo. Você é uma pessoa, é um médico que está tendo uma visão sobre uma pessoa com epilepsia e que você está preocupado com a qualidade de vida dela. E isso perpassa a questão cognitiva. Então, assim, eu não vou deixar você zerado de crise a ponto de você virar uma geleia cognitiva. E que eu vou estar atento para isso, para acertar. Por outro lado, acho que, como eu já tinha dito aqui ao longo da nossa conversa, desmistificar a questão que a epilepsia mata neurônios e que ele vai ter um quadro de declínio cognitivo grave, uma demência epilética, pela epilepsia. Ele não vai ter o Alzheimer da epilepsia. E segundo, a mensagem que você vai estar atento aos efeitos colaterais do remédio para otimizá-los, tendo o menor impacto possível sobre a cognição desses pacientes. E eu acho, hoje em dia, né, o neurologista mediano, ele sabe mais sobre cognição do que a nossa geração sabia. Sim. Acho que quando eu comecei, a gente precisava quase que ir para fora para ter uma formação em neurologia cognitiva. Hoje, pelo menos os nossos residentes lá no HC, eles sabem aplicar uma bateria simples para avaliar comprometimento cognitivo leve. E essa bateria, ela pode ser usada não apenas no paciente que vem com uma queixa cognitiva, por exemplo, um paciente que está iniciando um Alzheimer, mas você pode usar num paciente com epilepsia. E a gente, por exemplo, no HC, quando o paciente interna para a unidade, ele recebe essa bateria cognitiva. Então, o neurologista geral, o residente que está passando, ele já está aplicando. A gente usa lá a bateria breve, que envolve ou o Minimental ou o MoCA, e alguns testes, né? A bateria breve, que são aquelas 10 figuras, que tem uma questão de aprendizado, fluência verbal semântica e não semântica, e alguns testes que medem a habilidade visoespacial com funções cognitivas, como o desenho do pentágono, desenho do cubo e desenho do relógio. Que isso é feito em pouco tempo, se você tiver mão, e já te dá uma boa mensuração da capacidade cognitiva que você pode adequar.
dá para fazer isso em alguns casos específicos. Eu acho Sem dúvida. E lembrar que antes de sermos epileptologistas, nós somos neurologistas. Professor Luiz Henrique Martins Castro, muito obrigado pela sua presença no podcast da LBE, muito obrigado por dividir o seu conhecimento e a sua experiência com todos nós que vamos assistir o podcast. Obrigado, Luiz Otávio, obrigado à LBE pelo convite. Espero aí que eu tenha ajudado vocês a refletirem sobre esses aspectos e eu convido a vocês também a conhecer o nosso trabalho lá no HC, para gente, quem estiver interessado em aprender um pouquinho mais sobre funções cognitivas em epilepsia. Obrigado. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente. Este foi mais um episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. Assistam ao nosso podcast, sigam as nossas redes sociais, encaminhem para os seus amigos, seus conhecidos, para que a gente consiga alcançar mais pessoas que cuidam dos pacientes com epilepsia no Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima.